Fala aí, povão do meu coração! Ai, meu dente tá limpo, tá escovei o dente agora, rapaz. Se liga, capítulo 9, tá? A gente vai falar agora sobre ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. É claro, óbvio e evidente que esse assunto vai estar linkado diretamente com o assunto da semana passada, que a gente falou sobre métodos contraceptivos. E fica óbvio que há necessidade da gente conversar sobre esse papo, sim. Ainda você vai falar desses negócios de doença de sexo. Vou falar sobre esse negócio de doença de sexo, porque não porque vocês estão na idade para fazer isso, mas porque eu acho que todo ser humano responsável deveria saber o risco que corre quando se coloca numa situação, principalmente numa situação de relação sexual, sem compreender os verdadeiros perigos que ela traz. Obviamente todo mundo fala assim, vai engravidar, o único problema é engravidar. Não, meu amigo, não. Entre o ato sexual e vocês literalmente estão em encontro entre os gametas, ocorre uma coisa chamada penetração, que a gente já falou antes. O pênis tem que estar dentro da vagina. E é neste momento, se você não tiver nenhum tipo de proteção, e é claro, a proteção melhor, máxima, mais sinistra mesmo é não fazer. Mas já que você vai fazer um dia da sua vida, use o preservativo e a camisinha. Professor, acabou a aula. Basicamente, eu já falei tudo que eu tinha que falar. Tem que usar o preservativo para você poder basicamente se eximir de você ter esse problema de infecção, tá bom? Então a gente vai começar sobre o seguinte fato, página 176, galerinha. Olha só, olha isso, segundo o Ministério da Saúde, jovens brasileiros entre 15 e 24 anos, de alguma forma, usam, ou melhor, possuem encontros sexuais, beleza? Então, esses jovens usam alguma forma de se precaver, tá? De se precaver ali durante o seu ato sexual. Então, apenas metade, ou menos que a metade, que isso aqui está um pouquinho desatualizado, usa algum artifício para não pegar uma infecção sexual. Isso não é bom, isso não é legal. Infecções sexuais podem ser muito graves, podem ser muito leves e podem ser muito comuns, até mesmo algumas que você pode até nascer com elas e já são comuns para o brasileiro e para o mundo inteiro, mas outras são muito perigosas e a gente precisa estar ligado nisso aí e entender que o perigo do sexo não é só engravidar, é também adquirir um tipo de infecção. Existem vários tipos dessas infecções, tá? Algumas elas deixaram de existir durante um tempo, mas por conta da galera não utilizar preservativo, acabou voltando. É o caso da sífilis, por exemplo. Meu cabelo tá muito grande, né? Vocês estão falando aí, meu cabelo tá muito grande. Eu vou ter que cortar o cabelo de novo. Ele tá todo pro altão aqui hoje, tá? Eu acho que ele ficou feliz porque eu vou gravar aula e ele fica assim, ó. Mas deixa ele assim mesmo, não tem problema não, tá? Primeiro que a gente vai falar da página 177, uma bactéria, tá, chamada Neisseria gonorrhoeae, ela vai causar um problema chamado gonorreia. E qual é o problema desse gonorreia? A gonorreia ela vai atingir a uretra, tanto feminina quanto a masculina, o local onde sai a urina, tá? E o principal indicativo dessa infecção é que você tem um corrimento meio amarelado saindo dessa uretra, tanto do pênis quanto da vagina. Obviamente, como eu falei, todas as infecções que eu falar aqui são transmitidas por via sexual, tá? De todas as formas sexuais que você pode imaginar, se você não usar preservativo. Então, em relação aos sintomas, basicamente, você vai ter distúrbios de dor, então você vai sentir dor, ardência, e você vai ter esse corrimento com coloração amarelada, tá bom? Você precisa ir ao médico, você vai tomar, como é uma bactéria, você vai tratar com antibiótico, tá bom? E o mais impactante disso é que se isso ocorrer durante a gravidez, por exemplo, essa doença pode gerar problemas para o feto. Então é uma doença muito, mas muito, mas muito perigosa para o feto. O professor tá resfriado, por isso que ele tá toda hora botando a mão no nariz e tá com essa voz aí de engajado, mas é só resfriado, não é Covid não, tá? Já tô melhorando. Beleza? Aqui, galera, para vocês entenderem como é que isso pode passar para o bebê, basicamente quando o bebê sai pelo canal vaginal, ele pode ter contato com essa doença, beleza?
Na página 178 tem uma pergunta muito legal. Qual especialidade médica deve ser consultada em caso de suspeita de IST? Olha que maneiro. Todos os homens e mulheres devem frequentar os médicos referidos. No caso, as meninas têm que ir ao ginecologista e os homens ao urologista. Hoje em dia já tá mais tranquilo, mas na minha época, por exemplo, ela meio que o pessoal tinha vergonha de ir no urologista, os homens, né? Pô, vou chegar lá, vou ficar peladão, o médico vai pegar no meu instrumento, pô, que isso, não faz isso não. Cara, você tem que se cuidar. Você tem que se cuidar. Para as meninas isso é muito comum, inclusive alguns pais levam as meninas no ginecologista logo ali aos 12, 13 anos, elas já começam a ter um acompanhamento. É o ideal que isso comece bem no início ali da adolescência. E os homens não têm isso. Então, pô, se você tiver um pai aí que possa te ajudar nesse contexto, conversa com ele, fala com ele, pai, só quero ir lá para ver se tá tudo bem, né? Ver se o instrumento vai funcionar direitinho, como é que tá legal, como é que tá saudável, se tá saudável. É sempre bom a gente visitar um médico. E isso leva em consideração tudo que eu vou falar aqui. O Felipe não tá te falando que você tem algo porque você viu que, ai meu Deus, tem uma coisa que é parecida comigo. Cara, relaxa. Toda vez que a gente fala de doença, a gente tem que falar para você ter cuidado. E se você achar que tá tendo algum sintoma, procura seu pai ou seu responsável para que ele te leve até o médico. Show de bola? Segunda doença, uma doença que tinha acabado no nosso planeta, basicamente, mas devido aos jovens não usarem preservativo, ela começou a voltar. É a doença sífilis, também causada por uma bactéria, tá? É uma IST, obviamente. Ela vai causar feridas, não só nos órgãos sexuais, mas por todo o corpo. Olha que louco. Ela tem 3 formas. Forma primária, secundária e terciária. Ah, professor, você está falando que é muito sinistro. A primeira forma primária, ela vai ser o aparecimento de feridas, tá bom? E essas feridas podem ser pequenos cortes na parede vaginal ou então no pênis. A segunda também pode ocorrer na língua e no ânus. A segunda fase, tá? Que vai ser basicamente na parte dos órgãos internos, mas também vai começar a ter sintomas pelo resto do corpo. Você vai ter febre, perda de peso, mal-estar, dores de cabeça, dores musculares. E aí, amigo, já era para tu estar tratando isso aí. Já era para estar tratando isso aí. E a terceira fase é uma que pode causar até convulsões e levar ao óbito. Morreu, bateu aí, ó, os pezinhos. Penicilina, na hora, corta o efeito. Você vai ter que ir no médico e o médico vai te indicar o tratamento. Cancro mole de lesões doloridas, tá? Também causada por uma bactéria. São feridas, dores de cabeça, você vai sentir uma moleza, um mal-estar muito ruim e você vai secretar por essas feridas um líquido esverdeado e meio purulento, que parece pus, por isso o nome purulento vem de pus, tá? E podem aparecer uns bubões. O que são esses bubões? São caroços, tá? São saliências que vão envolver, assim, é bem doloroso e quando se rompe vai liberar muito pus. Pode acontecer no ânus, na boca, na garganta, não só na região sexual, tá bom? Tratamento antibiótico e deve ser relacionado, obviamente, deve começar a higiene do local e paralisação das atividades sexuais. Tem uma tabela muito legal aqui sobre as semelhanças do cancro mole com a sífilis, que eles têm são muito parecidos, tá? E aí vocês podem fazer essa comparação. O cancro mole, por exemplo, ele tem uma incubação de 2 a 5 dias. O que é incubação, professor? É o tempo que a bactéria leva para começar a aparecer algum sintoma. Beleza? Isso pode acontecer, já que na sífilis demora quase um mês para poder aparecer. O cancro mole, os dois vão ter feridas. O cancro mole, a base da ferida é molenga. E na sífilis, que é o cancro duro, a base da ferida é dura. Então você vai ter ali o cancro mole que causa dor e a sífilis, por exemplo, que não causa dor. Herpes, muito comum, é basicamente uma doença que o pessoal costuma dizer que todo mundo tem, né? Isso não é verdade, não é todo mundo que tem, mas é possível que, segundo cálculos do nosso lindo e maravilhoso Ministério da Saúde, cerca de 87% da população brasileira possua. A gente está falando da herpes genital, tá, galera? Que é a herpes chamada herpes do tipo 2, que é causada pelo vírus HSV2, tá? Também não tem cura, mas tem tratamento. Diferente dos outros que a gente viu até agora, ela é causada por um vírus, a gente não tem vacina, então a gente só tem um tratamento e o vírus vai ficar em você e você vai a vida inteira tomando remédio para isso. Alguns conhecem como sapinho,
né? Ficam umas bolinhas assim perto da boca, aí a pessoa toma um remédio, passa uma pomadinha e aí vai parar 1 hora, ele vai voltar de novo, dependendo de como tá aí o seu sistema de defesa. Beleza? Na página 184 tem a candidíase, tá? A candidíase não é considerada uma IST. Meu Deus, você está falando de uma coisa que está ali, para alguns elas não é considerada. Alguns consideram, mas a maioria não considera mais uma IST. Nossa, ficou escuro assim de repente, mas que bom que eu tenho a luminosidade aqui, não natural, né, que eu coloquei aqui na frente do PC. A última aula estava tudo escuro, né? Agora tá tudo claro, ai que beleza, tá vendo o rostinho do professor, maravilhoso. Então, para evitar a candidíase, na verdade, ela pode passar por contato, então você não é legal você pegar a roupa íntima das pessoas. Quando você for, isso é muito, muito interessante. Você vai numa loja comprar uma roupa, aí, pô, cuequinha bonitinha, vou comprar uma cuequinha, ai, que bonitinha essa calcinha, vou experimentar. Não, não faça isso. Cara, saiba o seu tamanho, olhe, leve para casa, passe uma água quente, né? Lava ela direitinho e aí sim você pode experimentar essa cueca. Tanto que alguns locais, a maioria dos locais que vendem roupa, eles não trocam cueca, por exemplo. É para evitar que exista esse contato. Você vai levar uma cueca suja de volta para a loja? Que isso, né? Que doideira, né? Para você ter noção de como é que funciona. Dormir sem roupa íntima para dar aquela ventilada, né? Porque se você tem ali um ambiente onde o fungo, que esse é um fungo, a candidíase é formada por um fungo, ele possa se reproduzir, ele prefere ambientes quentes e úmidos. E a roupa de baixo, quando não é de algodão, ela tende a manter esse ambiente mais quente e úmido, os nossos ambientes genitais. De boa? Na página... Ah, tá aqui. Logo na 184 a gente tem o HPV. Então, o HPV é uma doença também que é muito falada, é quase ali tete a tete com AIDS. A gente está tendo um surto de HPV. É uma doença que ela desenvolve algumas verrugas, tá? A gente não tem 100% de segurança quando a gente fala de contato com HPV, porque não necessariamente esse contato pode ser sexual. Você pode pegar HPV, por exemplo, como se a pessoa tiver com HPV na garganta, você pode beber no mesmo copo que ela e você pode adquirir o HPV. Da mesma forma que você pode adquirir herpes, por exemplo, quando você bebe de um copo de alguém que está com a herpes ali funcionando, tá ligado? Então, a gente vai partir agora pro HIV, não é o HPV, o AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa doença, ela ataca o seu sistema imunológico e aí ela abre as portas para que outras doenças possam chegar a você e acabar causando a sua morte. O HIV em si, ele ataca a sua defesa, ele mata os seus soldados e aí, amigo, as portas estão abertas para qualquer pneumoniazinha chegar ali, ó, te destruir. Como eu faço para não ter isso, professor? Já falei, volta o vídeo, vai lá no começo que eu vou falar. Preservativo. É só isso, é assim que você faz. Você também pode adquirir algumas doenças como a AIDS através de, por exemplo, a passagem de sangue ou doação de órgãos. Mas hoje a gente vive num mundo que tudo isso é controlado, então você pode ficar tranquilo, se você precisar receber sangue, ele não vai ter o vírus da AIDS. As pessoas que possuem esse vírus, eles são chamadas de soropositivos e elas não têm cura para o seu problema. Elas têm que utilizar o que a gente chama de antirretrovirais, ou seja, uns medicamentos que atuam contra o retrovírus. O vírus da AIDS é um tipo de retrovírus. Esses sintomas que a gente está vendo aqui na página 188, de suor noturno, formação de íngua, dores musculares, fadiga, perda de peso, isso vai cada vez mais aumentando no indivíduo, tá? Isso pode provocar problemas seríssimos. Aqui tem uma coisa que é muito legal. Qual é a diferença entre período de incubação e janela imunológica? Período de incubação é quando você tá com a doença e ela demora para aparecer o primeiro sintoma, tá bom? A janela imunológica é o tempo que qualquer vírus vai ter para ser destruído ali pelo seu corpo. Então eu tenho uma janela imunológica que é mais ou menos o tempo onde os anticorpos vão começar a aparecer no meu sangue e aí eu consigo detectar. Essa janela imunológica da AIDS, no caso, são de 3 meses. Até você poder identificar ali que você está tendo um problema com a AIDS pode demorar um pouquinho.
Eu queria passar para vocês uma coisa. Eu quero que vocês leiam, porque eu vou fazer umas perguntas na próxima semana sobre esse texto que tem na página 189 e vai até a página 191. Então eu não vou ler com vocês, até a página 193. É um texto grande, tá? Falando sobre DSTs. E a gente vai terminar de estudar essas DSTs com os trabalhos que eu vou passar para vocês. A princípio, a gente já vai partir direto para a página 195 para a gente corrigir junto esse exercício. Pausa o vídeo. Ah, não pausou não, eu que parei, E vai fazer esses exercícios, porque juntos agora a gente vai aprender um pouquinho mais. Eu vou usar esses exercícios para poder explicar a matéria para vocês. Então vamos lá. HPV é um vírus que pode se desenvolver o aparecimento de verrugas genitais, verruguinhas. Qual das ISTs, qual o nome da IST provocada pelo vírus do HPV? Então a gente tem herpes genital? Não é essa. Gonorreia? Não é essa. Sífilis? A gente já falou da sífilis, não é sífilis. Condiloma, cancro mole. Cancro mole tem o cancro duro, que é a sífilis, e cancro mole, que é aquela outra, que são as coisas purulentas e esverdeadas. Condiloma acuminado. Letra B. Quais as doenças a seguir podem ser sexualmente transmissíveis virais e sem cura comprovada cientificamente? AIDS e sífilis? Sífilis tem cura. Candidíase e hepatite? Candidíase tem cura. Hepatite também. Herpes e sífilis? Opa, herpes não tem cura, sífilis tem cura. Hepatite e gonorreia? As duas têm cura. AIDS e herpes, letra E. Ainda não tem cura, só tratamento. Número 3. É correto afirmar que... Aí vai lá. Sucesso inicial dos coquetéis de anti-HIV talvez tenha levado a população a se descuidar. Não, mentira. Isso não tem nada a ver. Número 2. Vários tipos de vírus se tornam-se resistentes e não a um tipo de tratamento eficaz. Não é bem assim. A gente ainda não conseguiu uma maneira realmente de tratar esse vírus. Não é que eles se tornam resistentes. Vírus não se torna resistente. O vírus, ele muda. E aí a gente tem que ter uma nova vacina. Por exemplo, quando a gente tem o H1N1, que é o vírus da gripe, todo ano a gente tem vacina de H1N1. Tá vendo? Porque o vírus mudou. Não é que ele se tornou resistente, tá bom? Então aí é um novo vírus. E número 3. O vírus está cada vez mais resistente. Para evitar sua disseminação, os infectados também devem usar camisetas. Mais uma vez ele fala de vírus resistente. Mas o que ele está querendo dizer com essa resistência aqui é como? Resistente na sociedade. Mais tempo ele está ficando aqui sem as pessoas se protegerem. Então ele consegue passar com mais facilidade. Vocês têm que ter essa noção só para saberem essa diferencinha de resistência aí. Então vai ficar aí apenas a número 3. Número 4. Sobre a AIDS, marque a afirmativa correta. A AIDS é causada por um vírus chamado HPV. Não! A HPV é da nossa doença que a gente colocou aqui, ó, o condiloma. Já tem até na questão número 1 lá. Letra B. A AIDS é transmitida exclusivamente por via sexual. Não. Letra C. A AIDS se trata precocemente e apresenta 100% de chance de cura. Não existe tratamento precoce para AIDS. Não existe tratamento precoce para AIDS. Você só tem tratamento depois que você pega a situação. O único tratamento precoce é a prevenção, e a prevenção é usar, exato, preservativo, que você já está cansado de saber, que eu já falei 300 vezes. Números... Ah, tá. A letra E é a certa, o uso de medicamentos antirretrovirais que ajudam a aumentar a sobrevivência dos serotipos. Letra E. Número 5. A número 5 a gente tem duas só que são corretas. E essas duas corretas são a 3 e a 4. Eu vou dizer o porquê que a 1 não está correta. O uso de preservativos é dispensável. Acabou, não precisa nem continuar a ler. Não é dispensável, é indispensável. E o número 2. O diafragma, a gente já viu, usado com espermicida, é um método eficiente para evitar o contágio de HIV. Não! Eles são um método eficiente para evitar o contágio de filho. Brincadeira, galera. Eu falei contágio como se fosse uma doença. Não é não, tá? Eu tô brincando. O DIU, e com a pastinha de espermicida, antiespermática, ela só vai fazer com que o espermatozoide não consiga chegar até o óvulo. Só isso, beleza? Não vai te trazer de mais nada. Então, é por isso que essas duas estão erradas, as outras duas estão certas, a número 3 e a número 4. Número 6. Como a gonorreia pode passar para a mamãe, tá? Entretanto, muitos consideram que a transmissão ocorre quase exclusivamente por via sexual e da mãe para o bebê. Letra C.
Que alternativas apresentam comportamento que previne IST, as infecções sexualmente transmissíveis? A. Ter muitos parceiros e nunca utilizar camisinha? Problema, hein? Problema, hein? Ter poucos parceiros e vacinar-se contra IST? Nem toda IST tem vacina. Chora. Ter poucos parceiros e utilizar a camisinha sempre que possível? Sempre que possível é sempre. Tipo, tira esse que possível daí. Ter um único parceiro sexual, isso já funciona bastante, e compartilhar seringas e compartilhar seringa? Para! Nem escuta mais o resto. E a letra E, ter um único parceiro sexual e sempre utilizar a camisinha. Tá aí, né? Tá na sua cara essa resposta maravilhosa. Número 8. A respeito dessa doença, que é uma doença sexualmente transmissível grave, não tratada adequadamente pode ocasionar na morte, podemos dizer que a sífilis é transmitida exclusivamente pela via sexual? Não. Lembra que a gente falou que pode pegar até no copo. Sífilis pode ficar no período sem manifestações clínicas. Boa. Sífilis é uma doença que atinge apenas a pele? Não. Sífilis é diferente dos outros STs, não pode ser transmitida para o bebê? Não. E a sífilis é uma doença viral? Não. Então, a gente fica ali com a letra B. Herpes genital, uma doença causada pelo herpes simplex, também, que é o 2, tá? A incorreta. Letra A, o genital é uma doença viral, portanto, não pode ser tratada com antibióticos. Sintomas da herpes genital podem reaparecer em situações de estresse. Na herpes genital ocorre aparecimento de bolhas na região genital. Se tratada adequadamente, herpes genital apresenta cura na maioria dos casos. Se você tratar direitinho, ela pode parar, pode curar. E a herpes genital pode ser classificado como em primário ou recorrente. Não funciona assim. A página 198 e a página 199, a página 200 e a 201 são dever de casa. Ah, você achou que eu ia fazer tudo para você? Não, meu amigo. Aqui a gente só discutiu algumas coisas, lembra? Eu aproveitei essas questões para explicar algumas coisas que no livro não tinha ali, que estava mais meio obscuro. Então, agora com essa explicação e com a resolução até a número 9, você é capaz de fazer da 10 até a número 17. 7 questões, bem rapidinho. Grande beijo, um ótimo final de semana, meu garoto. Qualquer coisa, ou minha garota, qualquer coisa é só passar um zap lá que a gente troca uma ideia. Abraçou! E acabou.